Mano, imagina o seguinte, do nada começa a aparecer portais misteriosos pelo mundo inteiro e desses portais saem monstros bizarros. E tipo assim, a humanidade basicamente entrou em modo de sobrevivência do nada. E sinceramente, era pra todo mundo ter virado almoço monstro em 3 dias, no máximo. Só que aí acontece aquela clássica solução de anime, surge um poder absurdo capaz de combater todas essas criaturas. Só que o problema é que só as mulheres conseguiram receber esse poder. Então imagine o desespero da rapaziada desse universo. As mulheres virando guerreiras super apelonas, enquanto os caras continuam vivendo normalmente, indo trabalhar, pagando conta e aceitando a derrota. Os caras literalmente viraram NPC nesse mundo, porque eles não servem pra nada. E aí entra nosso protagonista, o Yuki. Coitado, sonha em virar um herói, quer lutar contra os monstros, quer salvar as pessoas, mas nasceu homem nesse universo, então praticamente o sonho dele acabou, né? Enquanto isso, as mulheres receberam poder graças a uns chamados pêssegos celestiais. Tem mina que ganha força absurda, tem mina que tem poder insano, e o Yuki não tem nada. O talento dele é cozinhar e limpar a casa. E é isso. O cara nasceu preparado para virar dono de casa profissional, enquanto as meninas estão lutando contra as criaturas demoníacas gigantes. Mas calma, porque é justamente isso que faz esse anime ficar tão divertido, porque ele pega uma ideia completamente absurda e abraça a loucura sem medo nenhum. É tudo muito doido. E tudo começa quando o Yuki acaba entrando acidentalmente em Mato, a dimensão onde vivem esses monstros. E mano, o cara entra em desespero real ali, porque diferente daqueles protagonistas frios, calculistas, o Yuki parece uma pessoa normal. O cara tá vendo monstros gigantes na frente dele, vindo na direção dele, e ele reage exatamente como qualquer pessoa reagiria. Ele começa a correr pela própria vida dele, e sinceramente eu não julgo. Só que aí aparece ela, a Kyoka, a comandante da 7ª divisão da força antidemônio. E irmão, que entrada absurda. A mulher simplesmente aparece destruindo todos os monstros como se estivesse resolvendo uma tarefa simples. Enquanto o Yuki tá quase infartando ali, ela tá cortando os bichos no meio com o cara que tá atrasado para uma reunião muito importante. E o anime deixa bem claro ali que essa mulher é muito foda. Só que a melhor parte ainda tava por vir, porque a habilidade dela permite transformar as criaturas em escravos temporários dela para poder lutar junto com ela. E até aí beleza, não tem problema nenhum. Só que o problema é quando ela olha pro Yuki e pensa tipo, vai você mesmo. E o cara simplesmente aceita. Na verdade ele não teve muito tempo, né, para processar direito todas essas informações. E do nada o cara vira um monstro gigante, completamente apelão também. Isso pega muita gente de surpresa, porque o anime muda o tom dele em segundos. Em 1 minuto o cara é um protagonista correndo desesperado pela própria vida, sem talento nenhum, e no outro o cara tá destruindo umas criaturas gigantes na porrada. E sinceramente a transformação dele ficou muito legal. A cena passa uma energia muito de anime e batalha raiz, assim. Só que o anime resolve lembrar, calma, isso ainda é um eixo muito maluco, porque depois da luta vem a famosa recompensa dele. E sim, toda vez que o Yuki usa o poder da Kyoka, ele precisa receber uma recompensa dela. Na verdade, ela é meio que obrigada a pagar essa recompensa pra ele. Digamos que é como se fosse uma troca pelo poder que ela pode usar, né? E quando eu digo recompensa, o anime não tem vergonha nenhuma, porque do nada Kyoka simplesmente começa a provocar o cara, encostar nele e deixa ele completamente sem entender nada do que tá acontecendo. E o mais engraçado são as reações dele, porque o cara tenta reagir sério, tipo, isso é muito errado. Só que não, o cara não tá nem aí. O maluco claramente tá em choque porque acabou de entrar no melhor, pior emprego do mundo. Porque pensa comigo, o cara ganha um poder absurdo, luta ao lado de mulheres overpower, vira protagonista e ainda recebe recompensas depois das batalhas. O cara zerou a sorte sem querer. E o anime sabe muito bem usar isso pra fazer comédia, porque as expressões dos personagens, os diálogos exagerados e o jeito que as situações ficam cada vez mais constrangedoras fazem com que tudo fique muito mais engraçado. E o mais importante é que, mesmo sendo cheio de fanservice, o anime também consegue trazer uma ação muito boa. E isso me pegou muito de surpresa, porque quando você olha a premissa desse anime pela primeira vez, você pensa,
beleza? É só mais um anime onde vai ter waifu. Só que do nada começa umas lutas muito legal. E a animação das lutas são muito boas. Os monstros têm visuais bem interessantes. Os poderes das personagens parecem bem criativos. E isso ainda é só o começo, porque mais pra frente esse anime começa a apresentar umas cenas muito absurdas. Sem entrar em spoilers ou coisa do tipo, né? Mas vai ter alguns monstros humanoides, batalhas muito insanas entre divisões, personagens extremamente apelonas, transformações ainda mais absurdas e algumas cenas que sinceramente eu não esperava desse anime. Mas o mais louco de tudo é que a história começa a ficar até mais séria depois de um tempo, porque o Yuki ele tem uma irmã, porque logo no começo a gente já descobre que ela acabou desaparecendo dentro de mato alguns anos atrás, e isso acaba sendo uma das principais motivações dele para ele virar um herói. Por isso que ele queria realizar esse sonho, por causa da irmã dele que desapareceu. E no meio de toda aquela zoeira e caos, o anime também planta um mistério interessante. Isso ajuda muito a prender a atenção de quem tá assistindo, porque você começa assistindo pelas cenas malucas e continua porque você quer realmente entender o que tá acontecendo naquele mundo ali. Entre outras coisas, uma coisa muito boa já no primeiro episódio é que ele já apresenta perfeitamente a personalidade da Kyoko, porque ela parece super séria, intimidadora, dominante, só que ao mesmo tempo tem vários momentos engraçados que ela precisa lidar com as consequências do próprio poder dela, principalmente nas cenas de recompensa. E sinceramente, a química entre os dois funciona bem legal, porque os dois têm energias completamente opostas e ela toda séria, dominante, e ele completamente desesperado e confuso tentando sobreviver naquele mundo. E isso rende muitas cenas boas, muitas risadas, é muito legal. Inclusive o anime faz questão de mostrar que o Yuki provavelmente vai sofrer muito dali pra frente, porque além de lutar contra os monstros gigantes, ele basicamente vira uma empregada doméstica da divisão, porque o protagonista entra pra força antidemônio e descobre que também vai ter que limpar a casa, cozinhar, organizar o dormitório e, mano, o cara não escapou nem no universo de fantasia, mas o pior é que ele é bom nisso. As personagens começam a perceber que o Yuki cozinha bem, organiza tudo direitinho e resolve os problemas da base, tudo bem certinho, ou seja, o cara nasceu com o espírito de dono de casa. E sinceramente isso deixa tudo ainda mais engraçado, porque enquanto outros protagonistas querem virar rei demônios ou salvar o mundo, o Yuki tá ali só pra lavar louça e entra em uma batalha ou outra quando precisa. E o anime consegue transformar isso em algo muito divertido, em vez de parecer só filler, um negócio maçante de se assistir. Outra coisa que eu gostei muito é que o episódio não perde tempo, ele já joga ação, transformação, fanservice, comédia, mistério e uma luta gigante logo de cara, além de algumas cenas, né, que eu sei que vocês querem assistir. Então é aquele tipo de estreia que prende muita atenção fácil e você termina o episódio pensando, cara, esse anime é muito absurdo, e 5 minutos depois você já tá assistindo o próximo, porque você quer descobrir quais são os poderes das outras garotas, como que o Yuki vai ficar mais forte, até onde vão essas tais recompensas malucas que ele ganha. E principalmente esse anime consegue ficar cada vez mais caótico, porque pode acreditar, ele consegue, e muito. Então se você gosta de um anime com ação exagerada, protagonista azarado, personagens carismáticas, lutas frenéticas e aquela mistura completa de caos, comédia e uma pitadinha de eixo, esse anime é praticamente obrigatório você assistir. E vamos ser honestos, tem muita gente que aceitaria trocar o lugar com ele sem pensar duas vezes. E o mais engraçado nisso tudo é que quando esse anime lançou, muita gente olhou e pensou tipo, ah, tá, é só mais um anime de ação cheio de fanservice. Só que aí o pessoal começou a assistir de verdade e percebeu que a obra é muito mais divertida do que parecia, e sinceramente o anime conseguiu fazer exatamente aquilo que muita obra hoje em dia esquece: entreter as pessoas que estão assistindo. As lutas ficam cada vez mais absurdas, os personagens vão ganhando mais destaque, as habilidades começam a ficar cada vez mais quebradas e o caos só aumenta. Pra quem gostou da primeira temporada, tem uma boa notícia, porque nesse ano de 2026 o anime finalmente ganhou uma segunda temporada e ela já tá completa e tá muito divertido de assistir. A animação melhorou bastante, as lutas ficaram ainda mais intensas, aparecem personagens novos muito interessantes, a história começa a entrar numa parte bem mais séria e misteriosa, principalmente envolvendo os monstros humanoides e o passado do Yuki. Aquele anime que começou parecendo que era só uma zoeira cheia de cenas suspeitas, do nada começou a entregar batalhas insanas, mistério e até momentos emocionantes, e honestamente foi uma das continuações mais divertidas de acompanhar esse ano. Então se você ainda não deu uma chance para esse anime, assiste, porque talvez você vai gostar muito dele, mas já vai preparado, porque depois de assistir alguns episódios provavelmente você vai entender perfeitamente porque o Yuki nunca mais quis sair dessa sétima divisão.